Olá pessoal querido e amado, estou muito feliz pela oportunidade de estarmos aqui novamente através desse vídeo. Eu quero logo no início pedir gentilmente que você não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, e também de acionar o sininho para receber notificações. Não se esqueça também, por gentileza, de me seguir lá no YouTube e se inscrever no meu canal lá no YouTube e também de me seguir no Instagram, porque assim o nosso ministério ele vai mais longe, ele vai mais além, e isso traz um grande benefício para difundirmos a palavra de Deus e também para cumprirmos a tarefa do Senhor, que é de fazer discípulos de todas as nações. E eu quero hoje, neste vídeo, eu vou tratar de um assunto polêmico, eu sei disso. Vou falar sobre o show da Madonna, realizado recentemente no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio de 2024, num sábado. E eu já sei que este vídeo vai gerar polêmica, é um vídeo polêmico, ele pode gerar críticas, hostilidades, resistências, mas eu quero falar à luz da palavra de Deus. E quando nós falamos à luz da palavra de Deus, não cabe pedido de desculpas, porque a palavra de Deus ela tem a preeminência, ela é a mais importante de tudo que existe para nós, para a nossa vida, para a nossa regra de fé e prática. E eu também não estou gravando este vídeo para ganhar um concurso de popularidade. Pelo contrário, eu acho que eu vou sofrer muitas críticas, mas eu quero ser fiel à palavra de Deus. Estou me lembrando da palavra do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 10. Se o meu objetivo fosse de agradar a homens, eu não seria servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não estou aqui para ganhar um concurso de popularidade, mas para agradar o meu Deus. Sei disso. E o que eu vou falar aqui, eu quero falar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, da qual eu sou cativo, meu pensamento é cativo. Eu quero viver à luz da palavra de Deus, é isso que eu quero. Mas o show da Madonna, recentemente no Rio de Janeiro, foi uma exibição de satanismo, de perversidade sexual e de afronta a Deus, né? De um desrespeito a Deus, né? E o grande apoio recebido da mídia, de instituições financeiras e de dinheiro dos contribuintes demonstram que grande parte da sociedade se encontra há bastante tempo numa decadência moral e ética imensa, né? A Madonna é uma mulher depravada e ela é um instrumento de Satanás. O que ela faz, o que ela age, ela faz a favor do mal, a favor do inferno. É assim que eu vejo a Madonna, é assim que eu vejo a luz das Escrituras. Essa mídia e sociedade não apenas estão sem Deus, mas estão contra Deus e contra a sua palavra. Preste atenção nos políticos que foram lá no show, porque logo logo eles estarão também nos púlpitos das igrejas evangélicas ou nas igrejas levantando as suas mãos e recebendo orações por apoio político, né? E apoio às suas candidaturas, né? E aqui cabe uma pergunta: quem controla a grande mídia? Quem controla tudo isso? A resposta é Satanás, né? Satanás controla a grande mídia. A gente vê isso, por exemplo, pelas novelas que são veiculadas na grande mídia no Brasil. As novelas, elas promovem sensualidade, adultério, fornicação, aquela pessoa que é honesta na novela ou que ela tem uma postura ética, ela é sempre tratada como otário. Esse homem, essa mulher são otários, né? E o malandro, o sem vergonha, né? Aquele que vive de uma aventura sexual na outra, de uma transa para outra, esse é tido como inteligente, ele é um mocinho da novela, ele é um modelo a ser seguido, né? Então as novelas, elas trabalham para desconstruir valores judaico-cristãos e também para atacar a família bíblica. Muita programação é feita nesse sentido. Então eu não tenho dúvida de que Satanás controla grande parte da mídia, com certeza. Os evangélicos, eu ouvi falar que evangélicos foram ao show. Os evangélicos que foram ao show da Madonna não são convertidos. Aliás, há muitas conversões fake nos dias de hoje, muita conversão falsa, né, na atualidade. E uma boa parte dos evangélicos hoje está perdida, uma boa parte dos evangélicos não tem sequer
sequer preocupação com a salvação da alma. Eles vão assim às igrejas em busca de dinheiro, saúde, sucesso, prestígio, a boa vida e comer o melhor da terra. Isso, são estes elementos que estão na agenda de muitos pastores e pregadores e bispos e outros aí que circulam nos púlpitos evangélicos, né? E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 1, versículo 21, que Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados e não nos salvar nos nossos pecados. É para nos tirar do pecado e não para nos manter no pecado. Nos abençoar enquanto pecamos, enquanto não queremos fazer a vontade de Deus, e Deus vai nos abençoando a si mesmo. Não é isso que a Escritura nos ensina, né? Nós vemos ainda em Gálatas capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu assim: Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo perverso. Não foi por qualquer coisa que Jesus foi à cruz. Não foi. Ele foi à cruz e sofreu uma morte cruel para nos salvar de um mundo perverso, de um mundo perdido, né? É isso que aconteceu. Há outras expressões na Bíblia para descrever o estado lamentável em que se encontra uma sociedade sem Deus ou em rebelião contra Deus, o que é visto hoje em larga escala em muitos setores da nossa sociedade. Olha o que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2 e no versículo 40, olha só o que Paulo orientou a multidão que o estava ouvindo ali em Jerusalém. Salvem-se desta geração perversa. Em outras palavras, salvem-se dessa geração corrompida, dessa geração insolente, cega, vazia. Salvem-se dessa geração. Afastem-se dessa geração. É o que nós vemos à luz da Bíblia. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 19, João escreveu assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno, ou está sob o poder do maligno. Jazer é dormir, é descansar, é estar largado nos braços de alguém, né? Jaz. E assim o João descreve a sociedade daquela época. E as coisas não mudaram, só pioraram, né? Então eu vejo grande parte da sociedade atual, no Brasil e em outras partes do mundo, jazendo no maligno. O maligno se tornou o local de descanso dessa gente, de descanso para suas emoções, para suas almas, para suas crendices. É no maligno que grande parte da sociedade funciona, e ali ela se sente bem, no maligno. É terrível, mas é uma constatação verdadeira segundo a Bíblia, né? É uma constatação bíblica. Nós vivemos na época mais perversa da história. Nunca acumulamos tanto conhecimento e nunca pecamos tanto quanto hoje. Hoje tem muito mais pecado, por quê? Porque tem muito mais gente. Então, tem muito mais gente pecando que nas gerações anteriores, né? Então, tem muito mais combustível para queimar hoje do que nas gerações passadas, com toda certeza. Nós vivemos hoje a iniquidade dos dias de Noé. De acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que declaração triste e muito grave ao mesmo tempo. A inclinação do coração era sempre e somente para o mal. É lá de dentro, é lá do coração que surge, né? Toda a maldade, todo o pecado, tudo aquilo que vai ofender a Deus e que vai também produzir mal para o próximo, é de dentro do nosso coração. Eu quero trazer-lhes um texto agora de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 a 32. Paulo descreve o quadro, né, de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade perversa. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou
pensar alguns, mas eu vou ler alguns para vocês. Versículo 21 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, essas pessoas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E eles acham que são inteligentes, são supra-sumo, eles estão acima de tudo, eles são os super inteligentes, super espertos, super sabidos. Quem não concorda com ele é trouxa, é tosco, é atrasado, é retrógrado, tem a mente muito fechada. É assim que eles se julgam. Mas o que diz a palavra de Deus sobre eles? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso que nós vamos ver pessoas inteligentes que ganham muito dinheiro e que dão aula e que estão em projeção e que ocupam cargos elevados. Eles parecem ser inteligentes, mas eles são loucos. Seus corações estão apodrecidos, eles estão corrompidos na vida espiritual, na vida emocional e principalmente quanto à ética, quanto ao caráter. Essas pessoas vivem dessa maneira, né? Versículo 24. Por isso Deus os entregou. Uma outra versão diz: Deus os abandonou. E 3 vezes em Romanos capítulo 1 diz isso. Deus os abandonou. Por que Deus os abandonou? E a Bíblia diz: porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. Quem é Deus? Estou preocupado com Deus. E não quero saber desse papo. E esse papo me dá gastura, esse papo não me faz bem, tá? Então, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou. É isso que vocês querem? Divirtam-se, divirtam-se, né? Aproveitem, bom apetite. É pecar que vocês querem? Pois vocês vão pecar mais ainda. E uma das formas de Deus demonstrar a sua ira com um povo, com uma geração, com uma pessoa, é que elas vão pecar mais ainda, porque assim elas estarão acrescentando mais juízo, né, para com Deus, a quem elas darão conta um dia. Então, repetindo aí o versículo 24, por isso Deus os abandonou, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Não foi isso que vimos? Ou que muitos viram? Eu não vi. Eu sei que muitos de vocês estão me assistindo não viram também. Eu também não vi. Mas não foi isso que viram no show da Madonna? Foi isso, degradação, né? Desejos pecaminosos do coração, impureza sexual, foi isso que aconteceu. Versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O que foi praticado no show da Madonna, o que aconteceu ali são práticas indevidas, inaceitáveis, principalmente aos olhos de Deus. Mas foi o que eles fizeram. Foi o que a Madonna e o seu rebanho fizeram. Que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Eles são cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Lá no fim do vídeo eu vou falar sobre essa questão de inimizade com Deus, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, inflexíveis, quer dizer, eles não são insensíveis, não estão nem aí para nada. Embora conheçam o justo decreto de Deus, é verdade.
Toda pessoa que mata, ela sabe lá no seu íntimo que ela está desobedecendo a palavra de Deus. Os 10 mandamentos são muito difundidos. Toda pessoa que rouba sabe que está fazendo algo errado. Todo marido que agride a sua esposa, todo feminicídio, todo ato de pedofilia, tudo, estupro, tudo isso, eles sabem que eles estão fazendo algo que é contra a palavra de Deus. Todo juiz que rouba no tribunal, todo político que rouba do erário público, tudo, eles sabem que estão fazendo algo que é contra a palavra de Deus. Os seres humanos sabem disso. E até nas sociedades onde não chegou a pregação do Evangelho, a palavra de Deus diz em Romanos 8 que Deus colocou no coração de todo ser humano uma lei, uma lei que não é escrita, mas que ele sabe que está certo. Assim, alguém que vive numa ilha muito distante, isolada, hoje é mais difícil viver assim, mas houve tempo que era mais comum, eles sabem que certas regras não podem ser quebradas. Mesmo a sociedade que não tem um código de lei como nós temos, a Carta Magna, que foi trabalhada num congresso, eles sabem. Então, os seres humanos sabem disso. E é muito interessante isso, Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, merecem o inferno. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam, Então nós vemos, por exemplo, uma grande aprovação no show da Madonna, e os aplausos e todo o endosso da plateia, das autoridades, de instituições financeiras, que colocaram muito dinheiro nesse show. E tinha dinheiro público também. Dinheiro do público, não é dinheiro público, dinheiro do público, dinheiro dos contribuintes, para pagar por essa imundície, lamentável. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 4, ele escreveu: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Não foi o que vimos lá? Não, desculpe de novo, eu não quero dizer que vimos porque eu não estava lá no show. Mas não foi o que foi visto? Blasfêmias. Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, não conseguem se controlar, cruéis e, de novo, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amantes de Deus. Essa é a grande verdade. É isso que impera em grande parte da sociedade. Eles são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, E é engraçado quando essa turma passa a vida toda pecando, cometendo atrocidades, e quando chega no fim da vida, nos últimos minutos, chama alguém, chama o padre, chama o pastor, chama o bispo, chama o rabino. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É preciso conversão. É preciso arrependimento. Arrependimento e conversão. Nós vivemos num mundo perverso. O mundo em que nós vivemos é perverso por causa do rumo que ele tomou. Torna-se cada vez mais violento, corrupto, imoral, dominado pelos vícios e cada vez mais frio, indiferente, emocionalmente falando. A mídia faz alarde quando alguém age com honestidade, como se fosse uma coisa rara, fora do comum, quando isso deveria ser o normal. Olha, um taxista, um motorista de um Uber, devolveu uma boa soma de dinheiro para alguém que esqueceu do seu táxi. Ou alguém devolveu isso, devolveu aquilo. Isso deveria ser a regra e não a exceção. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada. O mundo em que vivemos é um mundo perverso por causa do espírito que impera nas pessoas, espírito de rebelião. São desobedientes a Deus, aos pais, aos professores, às leis e aos seus líderes, tanto no trabalho quanto na igreja. São desobedientes dentro de casa, são desobedientes em todo lugar. E muitas vezes quando vão no estádio, já vão para brigar, para destruir, para matar. Este é o mundo em que vivemos. Um mundo perverso.
O mundo em que vivemos é um mundo perverso por causa da multiplicação da iniquidade. A promiscuidade sexual, assassinatos, roubos, a prática da homossexualidade, drogas, alcoolismo, a mentira, o engano, o relaxo com que as pessoas tratam o casamento. Aí entra a prostituição também, os sequestros, atividades terroristas e muito mais coisas. Pedofilia, estupro, muito mais coisas. Jesus previu isso. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E aí eu vejo muitos crentes hoje frios na fé. Eles são tão frios que para eles é normal ir a um show da Madonna. É assim que acontece. É possível ser fiel a Deus num contexto como este em que nós vivemos? É possível viver uma vida de santificação? Eu digo que sim. À luz da Bíblia, certamente que sim. Porque foi em situações semelhantes e talvez piores que Noé, Moisés, Daniel e seus amigos, como Sadraque, Mesaque e Abdênego, lá na Babilônia, permaneceram fiéis a Deus. E os mártires ao longo da história da igreja, desde o princípio, desde Estevão, o primeiro mártir da igreja, eles permaneceram fiéis. Face uma morte cruel, forca, guilhotina, na fogueira, decapitação, vários tipos de morte e de torturas. Aliás, enquanto muitos crentes hoje relaxados vivem uma vida que não tem nada a ver com a palavra de Deus, muitos cristãos em diferentes partes do mundo neste momento estão presos por amarem a Jesus, por abraçarem a palavra de Deus e por pregarem a palavra de Deus. Isso tem acontecido, infelizmente. Mas eu quero deixar aqui um alerta solene. E eu quero começar esse alerta com Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: não se deixem enganar, não se enganem. Eu digo para todos vocês, não se enganem. Ninguém pode zombar de Deus. Outra versão diz: Deus não se deixa escarnecer. Às vezes uma pessoa escarnece de mim. O que eu posso fazer? Às vezes um cara muito mais forte, tem muito mais poder do que eu, poder de dinheiro, poder de influência, eu tenho que engolir em seco. Mas Deus não. Deus não tem que engolir nada. Ele não é obrigado, porque não tem ninguém mais forte do que ele. Então ele não se deixa escarnecer. Pode não colher agora, pode não colher já, mas pode colher um pouco depois, mas vai colher um dia. A colheita ela não vai faltar, ela não nega. Essa é uma colheita que não falha, porque a própria palavra de Deus está dizendo, né, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear, tudo que o ser humano semear, e isso ele vai ceifar, ele vai colher. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Aliás, o show da Madonna, no dia 4 de maio agora, né, passado, eu vou citar um ano porque outros ouvirão, assistiram esse vídeo muito tempo depois, 4 de maio de 2024, o show da Madonna foi uma semeadura. Semeou-se muita zombaria, semeou-se muita depravação, semeou-se muita perversidade, muita afronta a Deus. Essa turma como que levantando o punho contra Deus. Com certeza a ruína e a morte, infelizmente, também virão. Aí o apóstolo termina assim: mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. E aqui a palavra Espírito está com letra maiúscula, uma referência ao Espírito Santo. Quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito Santo a vida eterna. Nós também estamos fazendo uma colheita. Quando nós buscamos a palavra, quando nós oramos, quando nós estamos servindo a Deus e amamos o Senhor e louvamos o seu nome, tudo isso é colheita. O nosso canteiro está ficando cada vez mais rico e nós vamos colher tudo isso em forma de galardão. Agora veja o que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, o sábio Salomão. Olha o que ele escreveu: jovem, turma, galera, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar,
Não perca nada. Olha, não perca o show da Madonna, não perca o pancadão, não perca o baile funk, não perca tudo isso. Não perca as orgias, não perca o striptease, não perca isso ou aquilo. Né? Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que você fizer. Tudo que você quiser. Como é que Deus vai pedir contas? Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12 e o versículo 15. E ali, em Apocalipse 20, fala do juízo final. O grande trono branco. Vamos ver? Olha o que diz. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Toda essa turma hoje que zomba de Deus e que ri de Deus, como outros fizeram na história, né? Todos eles, e que zombam, e que são valentes diante de Deus, e que desafiam a Deus, eles vão correr, mas eles não vão conseguir se esconder. Não há como se esconder de alguém que sabe tudo, que é onisciente e que é onipotente. Tem todo o poder e tem um conhecimento infinito, um saber infinito, não tem como se esconder. Aí, versículo 12, vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Aqui vai ser um outro show. Aqui vai ser o show do juízo, show do julgamento. Aí, diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Vou parafrasear, vou trazer, eu vou contextualizar. E foram abertos os computadores. E foram abertos os notebooks, e foram abertos os celulares, né? E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme que estava registrado nos livros. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso mostra o quê? Que ninguém vai escapar. Se é isso que você quer para a sua vida, pecar e viver pecando e afrontando a Deus, e não dando qualquer valor ou importância à palavra de Deus, você vai enfrentar o juízo final. Ninguém escapará, ninguém. Faraó não escapou. Aliás, ele teve o seu momento de zombar também. Quem é Deus para que eu o respeite? Zombou de Moisés. Sai da minha presença, vou mandar te matar. Some daqui, não quero saber do seu Deus. Se você não sabe da história, leia o livro de Êxodo. E você vai ver como é que o faraó e o seu exército, como é que eles terminaram. Né? Não tem chance. Nabucodonosor na Babilônia. Herodes, em Atos capítulo 12, ele foi comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Tá? Então nós vemos que Deus, ele tem um currículo de grandes lutas ao longo do tempo, ao longo dos milênios, dos séculos, das eras, e não tem uma derrota. Aliás, Deus nunca ganhou uma luta por pontos, ele ganhou todas por nocaute. Deus não ganha luta por pontos, ele ganha só por nocaute, e geralmente não passa do primeiro round, já termina por ali. Ninguém escapou. Vocês acham que a Madonna vai escapar? Vocês acham que ela vai escapar? O seu show, o show da Madonna e toda aquela plateia já estão no computador de Deus. E Deus já fez o print. Não adianta querer apagar. Deus já fez o print. E lá não tem vírus. No computador de Deus não entra vírus. E hacker também não consegue fazer nada. Ali é poder infinito, é glória infinito, é perfeição, é tudo isso que eu estou lhe dizendo. E se você decidiu tornar-se um inimigo de Deus, a sua situação não tem nem explicação. Porque se o diabo for teu inimigo, como é o meu inimigo, como é o inimigo dos cristãos, tem alguém que nos vale. Deus é por nós. O diabo sabe que eu não aguento um dedo dele, mas ele sabe que o meu Deus é forte. E é o meu Deus que me protege. Agora, se você escolher Deus como inimigo, quem vai te valer? Quem é que vai te proteger?
Quem é que vai dar um jeito na sua situação? O pior inimigo que o ser humano pode ter, ou que alguém pode ter, é Deus. Não existe inimigo pior do que Deus. Mas Deus não quer ser seu inimigo. Por isso enviou Jesus, para tomar o nosso lugar, para morrer na cruz, para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Há esperança, há uma porta diante de nós. E a porta é Jesus. Há um meio que nos purifica de todo o pecado, que é o seu sangue derramado na cruz. Há salvação para Madonna, há salvação para todos que foram assistir, há salvação para todos que estão pecando neste momento, se voltarem para a palavra de Deus, para o Deus da palavra, se arrependerem e receberem a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Há salvação, com toda certeza. E a palavra que abre o céu é arrependimento. Arrependa-se, volte-se para Deus e receba perdão, paz, vida eterna. A certeza da vida eterna é em Cristo Jesus. Uma alegria que vai além do que eu posso te explicar. É isso que Cristo tem para você. Deus te abençoe com essa mensagem em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo com a graça de Deus.